Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Hoje, quarta-feira, dia 19 de agosto de 2026. Olha só, o assunto que eu quero tratar com vocês agora parece muito mais um roteiro cinematográfico de Martin Scorsese, pois começa com a história de uma amizade de Lulinha com Roberta Luxinger, passa por uma mansão no Largo Sul, onde vivia o tal Lulinha, onde realizavam inclusive reuniões, chegou ao gabinete presidencial, onde encontrou um tal Marcola, e tudo isto cruzou com as investigações do escândalo do INSS, terminando com Fábio Luiz, o Lulinha, Roberta Luxinger, Antônio Carlos Camilo tal Careca e o escândalo do INSS. Tudo isto chegando ao gabinete presidencial através do Marco Aurélio Santana, o tal Marcola. Olha só, claro, evidente que o gabinete presidencial está no centro da história. E olha que é uma história das mais delicadas e inescrupulosas depois do Mensalão e do Petrolão. Em todos esses casos, o atual mandatário, evidentemente, aparece na história como aquele que não sabe de nada, que não conhece o que está acontecendo. Só que no primeiro sinal demitiu Marcola. Sai fora do meu gabinete, não me suje. Por que ele demitiu? Porque houve as acusações? Não, porque ele sabia, de fato, que respingaria nele. Porque quando houve aquela acusação de assédio no ministro dos Direitos Humanos dele, ele não demitiu o camarada. Ele segurou até não poder mais. Quando outro escândalo atingiu sua ministra, me parece que dos esportes, se não me falha a memória, já não me lembro mais, não importa, também segurou até não poder mais. No caso do Marcola, não. Apareceu o nome dele e demitiu. Isto tudo porque já não é mais novidade que o tal Lulinha, além de filho do mandatário, é também a ponte que liga o caso do INSS ao Palácio do Planalto, diretamente ou através do tal Marcola, que agora é o ex-assessor do gabinete presidencial. Para isto, basta lembrar que o Lulinha visitou o gabinete do pai por pelo menos 18 vezes, mesmo não morando no Brasil, ou mesmo enquanto morava no Brasil, mas vivia muito mais fora do que aqui dentro. Esse registro ganha muita relevância porque em mensagens que foram detectadas pela Polícia Federal, a lobista, a Roberta, e antiga amiga do Lulinha, trabalhava para abrir portas para negócios privados junto ao Planalto. Essas são informações da Polícia Federal, não é chutômetro, não é achômetro, né? Não é um assunto machosfera, como diz a Sadi, né? Que fez aquele ar de calor quando viu a imagem feita por inteligência artificial de Flávio Bolsonaro de sunga. Não, isso é fato real. Segundo a Polícia Federal, a Roberta Luxinger demonstrava possuir uma espécie de aparente autorização para agir em nome do Lulinha, já que em uma das mensagens analisadas pela Polícia Federal, a Roberta teria dito a um interlocutor o seguinte: eu sou o Fábio. Muito suspeito. Outra descoberta da Polícia Federal foi a de que a Roberta enviou ao tal Marcola uma minuta de contrato envolvendo a venda de medicamentos à base de canabidiol, de maconha,
falar a verdade, ao Ministério da Saúde. Uma minuta. Vamos lembrar que foi uma tal minuta e um tal xerifão que acabou incriminando o Jair Messias Bolsonaro por conta de uma minuta que não passa de um rascunho. Só que no caso de Jair Bolsonaro, do início ao fim, foi desmentido, né, a participação de Jair Bolsonaro na elaboração de uma tal minuta. Só que nesse caso do Marcola, ele mesmo confirmou ter recebido o material, mas afirmou que não houve favorecimento e classificou o recebimento como inadequado. Esse contato próximo se intensificou com o fato de que o tal Marcola recebeu aqueles 250 mil reais da Roberta Luxinger, que segundo ele era um empréstimo pessoal. Acredite quem quiser, né? Não é qualquer um que empresta 250 mil reais para alguém que seja estranho, que seja distante. Tem que conhecer muito bem, tem que ser muito próximo. E mesmo assim não é tão simples. Por isso tudo, meus amigos, as peças vão se encaixando nessa investigação da Polícia Federal, porque de um lado está quem? O Lulinha, filho do presidente da República. Do outro lado, Roberta Luxinger, apontado como amiga e interlocutora de Lulinha, que fazia ponte com Antônio Carlos Camilo, o tal careca do INSS, investigado no esquema, né, que todos sabem, de descontos fraudulentos dos aposentados do INSS. E no centro do governo, o Marcola, então chefe do gabinete do Inácio. Não tem como desassociar a figura do atual mandatário nesse escândalo. Direta ou indiretamente ele está envolvido, sim. Tanto Roberta como o Antônio Camilo teriam conversado sobre maneiras de abrir as portas no governo federal. Mensagens pegas pela Polícia Federal. E outras mensagens mencionavam possíveis negócios envolvendo a tal cannabis com o Ministério da Saúde, Anvisa, Dataprev e outros projetos, todos intermediados aí pela turminha Canabiol. Canabiol. Outro personagem importante que é pouco comentado surgiu nessa engrenagem e tem o nome de Sedenberg Barbosa, o tal Berger, que então era ligado à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde e posteriormente integrante do gabinete pessoal do atual mandatário brasileiro, do presidente do amor, que vai tirar o pobre da pobreza, não sei quando, mas ele disse que vai, né? Que acabou com a fome várias vezes e o país continua com muitos passando fome. Agora, com a multiplicação das revelações, a situação passou a adquirir uma dimensão eleitoral e, claro, o nosso candidato Flávio Bolsonaro passou a explorar politicamente as investigações envolvendo o Lulinha, a Roberta e o Marcola. A campanha passou a apresentar os dois episódios como elementos de um discurso falso de anticorrupção do atual governo. Fato é que Flávio Bolsonaro já transformou esses episódios em munição política com o poder de esfacelar a campanha petista, pois contra fatos não há argumentos. E sem contar com o arsenal de informações que seu candidato a vice, o Alfredo Gaspar, possui em mãos por conta da CPMI do INSS, que, por hora, acabou sendo engavetado. Tudo que eu disse aqui estão em manchetes jornalísticas, sites da imprensa oficial. Não há como negar.
Não há como esconder. E olha que nem sabemos se esta junção, caso INSS e caso Master, porque os dois casos se coligam a partir do momento em que o próprio Banco Master também oferecia crédito consignado, né? Quem é que sabe se esse escândalo não vai superar a Lava Jato? O tempo vai dizer. Desde que a Polícia Federal faça o seu papel e não fique brincando de faz de encontro com o seu Andrei Rodrigues. Porque, segundo informações, a Polícia Federal levou 7 meses para passar informações do caso INSS para o ministro Mendonça. Isso não é papel de uma Polícia Federal. Isso é papel de uma polícia particular, que antes era do Xandão e agora parece ser do Inácio também. O tempo vai mostrar, mas principalmente agora na campanha eleitoral. Podem se preparar que o derretimento do Inácio vai vir gradualmente até chegar seus míseros 15% ou 20% no máximo, que é o cabedal que ele tem. Os outros percentuais é inflação da imprensa consorciada. Ok, meus amigos? É o que eu tinha para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aí os likes, se inscrevam no canal, chamem seus amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. Espero voltar amanhã com mais vídeos e desejo a todos um excelente final de noite. Fiquem bem, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.